Oi, eu sou a Monique Borba, da M Cookies, e nesse vídeo eu vou te mostrar como é o processo de uma encomenda, desde o pedido do cliente até a finalização das bolachas e embalagem. Então, se você tem dúvidas de como é esse processo, esse vídeo pode ser legal para você. E o tema dessa encomenda é Vandinha. Então, começando pelo pedido, a cliente me passou o tema, a data do aniversário e o que ela queria nas bolachas. Ela me passou também os bonequinhos de feltro que ela comprou para decoração da festa. Ou seja, as bolachas elas tinham que seguir esse padrão da decoração. Então, lá vamos nós para a pesquisa de imagens. Quanto mais imagens bonitas no tema você encontrar, melhor. Tudo que eu gosto, eu vou salvando numa pasta. Então eu pesquisei os personagens, depois eu pesquisei a casa mal assombrada e também a tipografia para escrever o nome da aniversariante. Com as imagens salvas, eu vou criar os modelos. E para criar esses modelos, eu vou juntando detalhes que eu mais gosto de cada imagem. E aqui estão os modelos que eu criei, inspirados nos bonecos de feltro e também em detalhes bonitinhos que eu acabei encontrando pela internet. E o próximo passo é mostrar isso para a cliente e ver se ela gosta da ideia e dos modelos. Tudo aprovado, e o próximo passo é assar as bolachas. Como esses modelos foram personalizados para essa cliente, eu não tenho cortadores. Se eu fosse fazer uma quantidade grande de bolachas de cada modelo, valeria a pena mandar fazer cortadores. Mas nesse caso, a quantidade é pequena, então eu vou fazer cortando na faca mesmo. E para fazer isso, eu pego o papel manteiga e, usando a imagem que eu desenhei de molde, eu desenho o formato da bolacha que eu quero nesse papel manteiga. Faço o recorte desses moldes. E agora vamos cortar a massa. E falando em massa, eu preparei essa massa no dia anterior. Abri ela dentro do saquinho freezer e deixei dentro da geladeira para ela ficar bem geladinha. Então eu vou colocando os moldes sob a massa, bem gelada, e com uma faca vou cortando. Corto como se estivesse serrando toda a lateral da imagem. Se a imagem tem muitos detalhes, essa parte é bem chatinha de fazer, mas faz parte. Então, eu corto todas as bolachas dessa forma e vou colocando elas na forma. E é claro, se eu tivesse os cortadores, esse processo ele seria bem mais rápido. Depois que eu já cortei e já coloquei todas as bolachas na forma, eu vou colocar os palitos. Então eu coloco os palitos, levo essas formas para a geladeira, para a massa ficar bem gelada, e pré-aqueço o forno para poder assar. As bolachas vão ficar assim. Bolachas assadas, e agora vamos para a decoração. Para transferir a imagem para a bolacha, eu uso o aplicativo de celular. E faço as primeiras marcações de onde eu preciso preencher com glacê. Vou preparar as primeiras cores de glacê para começar a decorar. Nesse caso, eu decidi fazer o personagem direto na bolacha, sem ter que fazer uma base de glacê embaixo dele. Mas como eu não quero que fique aparecendo essa bolacha, eu vou fazer uma camadinha bem fina de glacê usando um pincel. E então eu vou fazer isso em todas as bolachas. E aproveito a mesma cor para começar a decorar meu castelo.
E para vocês verem que às vezes pode acontecer alguma coisa não esperada com a encomenda, como nesse caso aqui, que o saquinho de glacê estourou bem em cima da bolacha. E o que eu fiz? Limpei e continuei. Essas coisas acontecem. Nesse castelo, eu vou preenchendo com o glacê e alternando com a secagem. Isso para que fique uma divisão entre as partes. Também aproveito para preencher a base de outros modelos. Como o castelo tem muitos detalhes, eu aproveito para começar a decorar os personagens também. Então preparo a primeira cor de pele e vou preenchendo todos os personagens que eu consigo com essa cor. Vou fazendo o preenchimento e alternando com o castelo. Então eu faço outro tom de pele e continuo fazendo o preenchimento dos personagens. A ideia é, no primeiro dia, finalizar todas as partes de pele e o castelo. No dia seguinte, com esses glacês já secos, eu começo fazendo os detalhes com o glacê preto e branco. No caso do castelo, eu só vou usar o preto mesmo, mas nos personagens vou usar o preto e o branco. Então eu vou preencher tudo o que precisa nessas cores, para que no próximo dia esse glacê esteja bem seco e eu possa finalizar essas bolachas com a pintura. O nome da aniversariante eu vou fazer como aplique, para que ele fique com mais destaque na bolacha. E também vou fazer de aplique uns morceguinhos para colocar na casa. No dia seguinte, os glacês já estão bem secos e eu posso começar com a pintura. Então começo fazendo as pinturas e detalhes na casa para finalizar essa bolacha. E agora vou começar a pintura do vitral da Wandinha. Confesso que essa parte foi a que mais demorou, porque são muitos detalhes. E eu fiquei morrendo de vontade de pintar esse vitral de colorido. Mas a paleta de cores da festa é preto e branco, então me segurei. Depois de muito tempo, terminei essa parte da bolacha e pintei o degradê no nome.
finalizei a casa mal assombrada com pinturas e morcegos. A idade, 9 anos. Essa bolacha foi bem simples. Eu só coloquei uns sombreadinhos nela. Também comecei a finalizar os personagens. Eu vou fazer um sombreadinho leve no rostinho desses personagens e finalizar o que falta com pintura. Como as mãozinhas eram várias iguais, eu vou fazendo por etapas. Por exemplo, pego 4 bolachas e faço o sombreado em todas elas. Depois que eu fiz esse sombreado em todas, eu vou fazer a pintura das dobrinhas, em todas também. E por último, finalizo todas as cicatrizes. Então, essas 4 bolachas estão prontas. Pego mais algumas e repito esse processo, até acabar. E nesse terceiro dia, eu finalizo todas as pinturas. Depois de tudo finalizado, vou embalar. Mas antes, tem que limpar essa bagunça, né? E também tirar fotos. Nas minhas fotos, geralmente o fundo é colorido e eu coloco as bolachas em cima de alguma coisa. Nesse caso aqui, de um prato. Então, tiro várias fotos e vou embalar. Comprei algumas fitas diferentes que achei que tinha a ver com o tema e vou fazer uns frufruzinhos para deixar essa embalagem mais bonita. O certo mesmo é você já deixar tudo da embalagem preparado antes de começar a encomenda, para agilizar na produção, mas a verdade é que eu esqueci. Mas vamos lá, a gente vai fazer esse frufru porque vai ficar bem mais bonita a embalagem. Então eu corto vários pedacinhos de fitas diferentes e junto elas com um araminho. E para embalar as bolachas, a gente usa saquinho celofane. Então, coloco a bolacha dentro do saquinho, pego o arame com as fitinhas e fecho essa embalagem. Aqui a gente tem que apertar bem esse arame para fechar bem essa embalagem. Também colo uma etiqueta atrás dessas embalagens com algumas informações como a validade e o contato. E por último, organizo essas bolachas nas caixas de uma forma que elas fiquem seguras. Uso bastante plástico bolha entre elas. E finalizamos a encomenda da Wandinha. Agora é só entregar para a cliente.